Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a expansão da igreja. Essa lição vai ser ministrada no dia 7 de setembro, feriado nacional de 2025. Antes de iniciar a aula de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, a vocês que têm compartilhado os nossos vídeos. Seu compartilhamento, seu like, a sua inscrição são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Nós estamos numa campanha por 100 mil inscritos, ainda estamos em 18.500, mas eu sei que você me ajudando, colocando nas suas redes sociais, enviando o link das nossas aulas pelo WhatsApp para os irmãos, para os amigos, nós vamos bater essa meta. Muito obrigado a você que é membro do canal, para você que é membro do nível consultoria, meu agradecimento especial. A vocês, queridos, que têm visto aqui na descrição o Pix do nosso canal, que é o e-mail do nosso canal e tem depositado a sua oferta, muito obrigado, você tem ajudado o nosso ministério. Se você quiser fazer a sua oferta, é só usar o Pix. Você pode também clicar aqui no botãozinho Valeu, você pode doar de 2 até quanto você quiser para ajudar o nosso ministério. Vai ter aqui na aula de hoje um item suporte. Você vai ver o comentário aqui no item suporte. Então é isso, dinheiro é para abençoar pessoas, vidas e ministérios. Vamos lá para a aula de hoje. Começando aqui na introdução, hoje nós vamos estudar a igreja que estava acomodada em Jerusalém e até então ela não pensava em espalhar o evangelho. Jesus já havia profetizado, já tinha dito, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui é uma afirmação. A partir daqui, uma profecia. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, né, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus disse que eles seriam testemunhas, do grego mártir, né, que é aquele que testemunha e testemunha muitas vezes até com o custo da vida. Estava tudo muito bem até que Estevão foi morto por causa do seu testemunho e por causa da sua fé. A partir da morte de Estevão se desencadeia uma perseguição contra a igreja. E essa circunstância da perseguição foi que fez com que a igreja se espalhasse e pregasse o evangelho. Hoje nós temos 3 objetivos, que é apresentar, expor e enfatizar. Vamos apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja, vamos expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização e vamos enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. 3 pontos importantes. O texto áureo está em Atos 8, 4 e 5, o versículo 4 diz: Oimi non disparendes de ilfon evangelizomeneton logon. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Filipos vicatilfinis polintis Samaris que ikirissinaftis ton Christon. E Filipe desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. Então nós temos 2 termos importantes aqui no texto áureo, que é dispersos, vem do grego disparendes, que significa se dispersar, e uma curiosidade interessante nesse termo, irmãos, disparedes, significa se dispersar como a gente lança semente, como você pega um monte de semente na mão assim e joga, o espalhar dessas sementes forma a imagem desse termo que se cumpriu na vida da igreja. A perseguição espalhou a igreja. E interessante que o termo invoca a ideia de espalhar como semente. Eles se espalhando, eles como semente do evangelho, começaram também a produzir semente para o evangelho, que é a evangelização. Disparendes de ilfon evangelizomeneton logon. Por onde iam, espalhavam o evangelho, pregavam o evangelho. Nós temos aqui o termo logon, né, que é logos, palavra, eles pregavam a palavra. Essa palavra é Cristo, do jeitinho que está lá em João 1 e 1, né? Inarri enologos. No princípio era o verbo, que o logos
en proston theon, que theos sendo logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra personificada. Essa mesma palavra que nós temos hoje na nossa mão, graças a Deus, graças às traduções, graças ao grande trabalho de João Ferreira de Almeida, que nos traduziu essa escritura, nós temos essa palavra na mão hoje, que é a mesma que eles estavam espalhando ali. Enquanto eram espalhados, disparendes, deixa eu dar uma olhada numa nota aqui para vocês, uma coisa boa aqui, ó. Disparendes está no mesmo campo de significado de diáspero. Diáspero significa literalmente espalhar ou semear por toda parte. É desse termo aqui que vem o termo que a gente conhece como diáspora, que é o espalhar de Israel por todas as nações a partir do ano 70 depois de Cristo. Vou deixar um vídeo para você aqui, a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, tá bom? É um podcast, só áudio, mas vai ser bom você conhecer. Então, diáspero significa espalhar, significa semear por toda parte. Foi o que aconteceu, então, com a igreja por causa da perseguição. Eu disse que tinha duas palavras importantes no texto áureo. Uma é essa, disparendes, que é dispersos, e a outra é ikirisen. Ikirisen está no mesmo campo de significados de kyrisso. Kyrisso é pregar o evangelho. O kyrix é o que ikirisen, é o que prega a palavra. O kyrix é o representante, é o pregador. E ele prega com autoridade daquele que o enviou. Para eu não falar muito sobre ikirisen, assista esse vídeo aqui, as 4 palavras da pregação. Você vai gostar, eu vou discutir exatamente kyrisen, kyrix, kyrigma, são as palavras do campo semântico da pregação no grego. Vai ser importante. Agora, notas práticas dentro do texto áureo. A igreja, ela só vai pregar o evangelho, ela só vai espalhar a palavra de Deus se ela tiver 3 coisas. Se ela não tiver temor, se ela for e pregar e se ela for cheia do Espírito Santo. Então, 3 coisas são necessárias para espalhar o evangelho: não temer, ir e pregar e ser cheio do Espírito Santo. Coragem é a primeira coisa que é necessário ter para espalhar o evangelho, principalmente em campos onde o evangelho não é bem recebido. Como antigamente a igreja foi perseguida, hoje em dia nós temos numa parte do planeta, na parte setentrional do globo, setentrional a partir da linha do Equador para cima, nós temos a janela 1040, um lugar onde há 61 países onde a igreja é perseguida, limitada, oprimida, não apoiada. Perseguir um cristão é quase que um favor que se faz às autoridades nessa parte do mundo. Eu vou deixar esse vídeo exclusivo aqui, especial para você, a janela 1040, para você entender o que é, tá bom? E vou deixar na descrição outros vídeos pertinentes. Mas se você quiser entender mesmo sobre perseguição de igreja, sobre missões, sobre departamento de missão, eu vou deixar para você na descrição a série Missiologia. Lá eu falo tudo sobre missões. Então, não temer é a coisa mais importante para que a gente possa ir e pregar o evangelho, que é a segunda coisa mais importante. E para fazer essas 2 coisas, para não temer e para ir, só se tiver pleris pneumatosagio, cheios do Espírito Santo. Senão, não vai. 2 Timóteo 1:7, na versão ARC, diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É com esse espírito aqui, de fortaleza. Esse espírito de fortaleza também estava sobre Jesus. Leia Isaías 11, nos primeiros versículos, você vai ver 7 espíritos sobre Jesus Cristo. Entre eles, o espírito de fortaleza, para que ele pudesse fazer a obra de Deus. A expansão da igreja, ela começa com a obediência do chamado, que está em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o id. A igreja tem a tendência de se acomodar. Eu fiz uma pregação uma vez, falando sobre o templo e o tabernáculo. A casa fixa no chão, que é o templo, o Beit HaMikdash, e a Sukkah,
que é o tabernáculo, aquele que era móvel. O tabernáculo móvel fala de mobilidade, fala de movimento, fala de um povo que se movimenta, um povo que monta o lugar da adoração, adora, desmonta e anda. Isso fala de movimento. Já o templo, dentro dos quais a igreja moderna adora, é fixo. Então a igreja se acomodou. Ela acha que a obra de Deus é aquilo ali, ficar dentro do templo, adorando, cantando, testemunhando, e as almas lá fora perecendo, né? Aí, muitas vezes, vem uma perseguição para tirar a igreja desse comodismo. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Enquanto a igreja fica dentro do templo, acomodada, só cantando, louvando e adorando a Deus, as almas perecem lá fora. Olha o que diz Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Queridos, olha Romanos. Estou sentindo a graça de Deus aqui, até na pele aqui, tá arrepiando, meus irmãos. O mundo não vai ouvir o evangelho se a igreja continuar dentro do templo. O mundo não vai crer se não ouvir. Como vai ouvir se ninguém pregar? Como vão pregar se não forem enviados? Jesus já deu o start, o início nessa campanha há 2000 anos. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí a igreja ficou acomodada, não queria ir. Aí levantou-se uma perseguição, morreu Estevão, depois morreu Tiago, e depois começou a morrer gente. E aí a igreja começou a se espalhar, disparendes, diáspora, espalhamento, como semente que produz semente. Essa é a obra da igreja. Não tem outra, queridos. A reunião no templo é só para confraternizar, mas a obra de Deus mesmo está na rua. A obra de Deus mesmo está fora das portas. Eu me lembrei agora aqui que o meu artigo científico, meu TCC, no meu mestrado, foi A Igreja Fora das Portas. Eu tratei de missões, do objetivo principal da igreja, que é ser uma igreja missionária. A igreja que não espalha o evangelho, a igreja que não testemunha, a igreja que não prega, a igreja que não faz missões, e não só missão local não, porque o local é evangelização, missão é fora das portas da cultura, missão é para outro país. A igreja precisa se acostumar com isso. A igreja que não evangeliza, que não faz missões, ela não pode ser chamada de igreja, porque a obra principal da igreja é a evangelização. E é preciso estar cheio do Espírito Santo. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Filipe já estava em Samaria, porque ele desceu e pregou em Samaria. Então o evangelho já estava... Os confins da terra naquela época era até os limites do domínio do Império Romano. Os confins da terra hoje, queridos, meu Deus do céu. Assista a nossa série missionária, a nossa série Missiologia, para você entender onde é que está os confins da terra hoje. Hoje não tem limite para a evangelização. O campo é o mundo. O mundo inteiro hoje é acessível a nós. Então, expandir a igreja exige coragem, evangelização e uma igreja cheia do Espírito Santo. Sem isso, a igreja não vai expandir. Eu vou parar por aqui, porque assunto missionário, meu Deus do céu, é muito emocionante. E aí a gente não para mais de falar, né? A leitura bíblica em classe, Atos 8, de 1 a 8 e 12 até o 15. É importante você ler aí na sua classe. A palavra-chave de hoje, evangelização. A igreja diante da perseguição, tópico 1, item 1, perseguida, mas não fragmentada. A igreja, ela, a partir da morte de Estevão, como a gente acabou de ver aqui no texto áureo, a igreja começou então a ser perseguida. Na perseguição, ela se espalha, né? Disparendes, ela é dispersa. Dispersa nos termos que eu já expliquei, como um punhado de semente jogadas ao ar, no campo. Ela se espalha, mas quando cai no chão, produz.
a morte de Estevão, Estevão caindo no chão como essas sementes, que o termo disparides, despiro, né, que é espalhar como semente significa, quando Estevão cai por terra, quando o sangue de Estevão cai na terra, ele começa a brotar, germinar uma semente de poderosos, de pregadores, de testemunhas do Evangelho. Então, apesar de terem sido dispersos, eles não perderam a união espiritual. Esse é o grande, maravilhoso mistério da igreja, meus irmãos. Nós temos igreja em todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós nem nos entendemos, intelectualmente falando, porque a gente não entende o idioma do outro, mas existe uma ligação espiritual, porque todos nós estamos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, a Universal Assembleia dos Santos inscritos no céu. Isso é que é a igreja, irmãos. Aí, diante dessa igreja, cai por terra as denominações, as placas, tudo isso aí fica sem sentido, né? Porque existe entre nós uma união indissolúvel, inquebrável. A igreja é perseguida, mas não é fragmentada. Fragmentar é dividir-se em partes. A igreja é uma só. Ela congrega em lugares diferentes. Ela se reúne sob nomes diferentes. E nós temos hoje mais de 37 mil denominações no planeta. Mas estamos unidos no mesmo Espírito, porque é um só batismo, uma só fé e um só Senhor. A igreja está plantada em várias culturas, em vários países, em todos os povos, tribos, línguas e nações, mas existe um vínculo espiritual entre essas denominações e congregações, que é Cristo. Jesus é o vínculo, né? Então, todos nós estamos unidos, não estamos fragmentados. Nós estamos separados fisicamente, mas não estamos fragmentados. Tanto que na perseguição... Se você der uma olhadinha, uma pesquisadinha, você vai ver que quando Hitler começou a perseguir judeus, ele também começou a perseguir cristãos. Aí, testemunhas de Jeová, católicos, protestantes, estavam todos unidos, do mesmo lado, contra essa perseguição. Então, a perseguição não fragmenta a igreja, a perseguição une a igreja. Durante essa perseguição, a gente percebe que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Mas isso não significa que eles não estavam sendo perseguidos ou oprimidos. Eles só não se dispersaram como os demais, né? Eles ficaram em Jerusalém. E isso também teve um propósito, porque a partir de Jerusalém, eles davam o suporte. Quando Filipe, por exemplo, desce a Samaria e começa a pregar o evangelho ali, os apóstolos, quando tomam conhecimento disso, eles enviam um reforço para lá. A igreja primitiva, então, foi um exemplo para nós de um modelo de evangelização, de pregação do evangelho, de testemunho, né? Enquanto ela se espalhava, ela pregava o evangelho. Hoje em dia, nós temos no mundo, como eu já falei, a Janela 1040, que é um lugar também de grande perseguição. Se a gente tomar como modelo esses dois exemplos, a igreja primitiva que foi perseguida não se desvinculou espiritualmente, ao contrário, se uniu, teve o suporte dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, onde o evangelho precisava de apoio, eles enviavam apoio. Tendo como exemplo isso, e tendo como exemplo de perseguição hoje, de sofrimento, de luta pelo evangelho, a Janela 1040, a gente tem algumas lições para tirar daí. A primeira é que a perseguição, ela não silencia o evangelho, ao contrário, faz espalhar o evangelho, porque a igreja não para na Janela 1040. A igreja não parou, a igreja primitiva não parou, e durante todo o tempo de perseguição, as cruzadas e tudo mais, que eu não vou comentar aqui porque toma muito tempo, mas pesquise a igreja perseguida ao longo da história, você vai ver. Então, durante todo o tempo da sua perseguição, ela nunca se calou e ela nunca parou, ao contrário, o evangelho sempre crescia. Cada semente que caía no chão, como foi o caso de Estevão aqui, que foi o primeiro mártir, o sangue dele caindo na terra brotou, né? Germinou muitas outras sementes e a igreja começou a se espalhar como uma plantação. Então, a lição que a gente tira daqui um despertamento, que a igreja livre deve apoiar a igreja que é perseguida. A igreja livre, que somos nós aqui no Brasil, Deus é brasileiro, como eu disse em outra lição aí.
nós temos o apoio das autoridades, o apoio de Deus, toda a liberdade para adorar, cultuar a Deus. A gente pode até solicitar proteção para adorar. Olha que coisa extraordinária. Enquanto em outros lugares a igreja é perseguida, oprimida, proibida de adorar e de se reunir, né? Então nós do Mundo Livre precisamos apoiar em oração, em sustento, em envio de missionários à igreja que é perseguida. Segunda coisa, a unidade é a resposta da pressão. Quanto mais pressiona, mais a gente se une, né? Eu ainda estou no item 1, viu? A igreja é dispersa, mas não é fragmentada. Então você nem conhece os crentes da Janela 1040, você nem sabe como é lá, né? Mas nós estamos unidos no mesmo espírito, porque o Cristo deles é o mesmo Cristo nosso. A lição que a gente tira aqui então da unidade sendo resposta da pressão, da perseguição, é que a igreja desperta como um corpo unido, mesmo debaixo de perseguição e de dor. E a terceira coisa que a gente tira aqui é que o silêncio da igreja livre é perigoso. O silêncio, se a igreja livre silenciar, ela se torna cúmplice da perseguição. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja livre, eu, você que vivemos no mundo livre, nós precisamos apoiar de 3 formas: enviando missionários, orando e contribuindo. O nosso dinheiro precisa abençoar a igreja perseguida. E como nós fazemos isso? Nós entregamos a nossa oferta no departamento missionário. Nós entregamos a nossa oferta na igreja, nas juntas missionárias que existem, fazendo missões. Pesquisa na internet, digita lá juntas missionárias, você vai ver. Missão Portas Abertas, tantas outras que merecem o nosso apoio. E a gente precisa apoiar então dessas 3 formas: orando, enviando e investindo o nosso dinheiro. Se você não pode ir, você deve enviar alguém no seu lugar. Como é que você envia? Contribuindo, tá bom? Item de número 2, a igreja em luto. A narrativa de Lucas aqui diz o seguinte: uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão então era uma pessoa querida dentro da igreja. O termo grego que aparece para pranto, para lamento aqui é koftos. Koftos é traduzido por choro, por lamento, por luto. E esse pranto foi feito por varões piedosos. Lembra que em aulas anteriores, eu expliquei o termo piedade, piedoso, pessoa piedosa? É aquela que vive a santidade na prática. Piedade vem do termo grego efsevia, significa santidade na prática. É uma pessoa que vive em compromisso com Deus. Pessoas assim foram enterrar Estevão. Deixa eu expandir um pouquinho aqui o entendimento do termo grego koftos. Koftos significa literalmente golpear, bater no peito. Esse lamento que fizeram sobre Estevão, então, ele não foi só interiorizado, ele foi exteriorizado. E o que mostra isso é o termo grego koftos, porque significa bater no peito, lamentar com batidos no peito. É uma lamentação intensa que fizeram por Estevão. Eu vou deixar 2 versículos da versão dos 70, da Septuaginta, a Bíblia grega, onde o termo koftos aparece, tá bom? Amós 5:16, na versão ARC. Eu vou deixar em grego, e vou deixar em grego transliterado para você identificar o termo koftos. Aí, se você quiser usar no seu comentário, você vai ser criativo, vai usar de alguma maneira. Se quiser fazer igualzinho eu estou fazendo aqui, pode fazer que vai sair bem também. Mas vou colocar aqui o versículo já traduzido para nós. Em todas as ruas haverá lamento, koftos, e em todas as praças dirão, ai, ai. Então, a Amós 5:16 fala de koftos, de um lamento que haveria nas ruas. E o outro versículo é Jeremias 9:18. Lá diz assim, que se apressem e convoquem as mulheres que pranteiam e que venham as sábias e façam o lamento. Koftos. Jeremias aqui mostrando para nós o lamento, a dificuldade do seu povo na sua época. Então, koftos é o termo que expressa o tipo de lamento que foi feito sobre Estevão. Foi uma coisa que foi muito mais do que uma coisa interiorizada. Foi um sentimento que se expressou em gestos exteriores. O povo batendo no peito, de dor, de sofrimento,
de pesar pela morte desse grande homem. Aqui na revista do professor, a gente tem um auxílio de vida cristã aqui, onde está dito assim: Deus usa as circunstâncias. Ninguém quer passar por aflição, perseguição, ninguém quer ser perseguido. Mas às vezes o comodismo, né, a imobilidade da igreja, força Deus a tomar uma atitude. E às vezes até permitir, acho que força Deus a tomar uma atitude é um pouco extremo, né? Mas vamos deixar essa retórica assim mesmo. É que a situação de comodismo da igreja pode suscitar eventos, circunstâncias de perseguição, de leis contra a igreja, que vai fazer a igreja se mobilizar, se movimentar. Eu estou prevendo que a gente está quase perto de uma situação dessa, viu, irmãos? Porque os cultos ao ar livre desapareceram, os crentes de testemunho estão morrendo, a geração que testemunhava, que pregava, que saudava com toda alegria na paz do Senhor publicamente, essa geração está morrendo. Está sendo substituída por uma igreja nihilista. A igreja nihilista, bom, isso é uma afirmação minha, tá bom? É uma observação minha. O nihilismo é a doutrina do nada, do vazio. O nihilismo é a doutrina daqueles que rompem com a geração anterior. Então, eu entendo que uma igreja nihilista é aquela que rompe, que está rompendo com os costumes, o modo de vida, o padrão da igreja anterior, está criando seus próprios. Estou falando de neopentecostais. Estão formando uma igreja e idealizando um Deus que só existe na cabeça deles. O Deus de muitos neopentecostais não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não permite certas coisas que muitos crentes fazem, né? Então a gente percebe uma igreja meio que dissociada, assim, do verdadeiro evangelho. E se essa igreja continuar acomodada do jeito que está, ela pode ser passiva de uma perseguição se levantando para despertar, para gerar nova perspectiva, para espalhar essa igreja pregando o evangelho. Tópico de número 2, a igreja que evangeliza. Vamos colocar os dois itens aqui juntos, porque eles fazem parte do mesmo contexto. O item 1 é evangelização centrada na palavra e o item 2 é evangelização centrada em Cristo. Então, não tem jeito de dissociar uma coisa da outra. Perceba que no texto áureo está dito assim, ó, e os que andavam dispersos anunciavam a palavra. E Filipe, descendo a Samaria, eles pregavam a Cristo. Então, Cristo é a palavra é Cristo, né? A palavra não existe sem Cristo, né? E Jesus não pode ser conhecido senão pela palavra. Então, os dois itens aqui estão interligados. Evangelização centrada na palavra e centrada em Jesus. A palavra é o testemunho de Jesus Cristo. Quando a gente prega, o centro da nossa pregação tem que ser Jesus. A gente não tem que pregar mudança de vida, não tem que pregar mudança de status social, não tem que pregar teologia da prosperidade, a gente tem que pregar a salvação no nome de Jesus. Aqui no item 1, a evangelização centrada na palavra, Atos 8:4, diz assim, ó, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo aqui ele mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, era cheia da presença de Deus, e o foco da pregação dela, óbvio, que era a palavra de Deus, né? Centrada em Jesus. Os cristãos foram espalhados por diferentes lugares, mas eles não pararam de falar de Jesus. A fidelidade à mensagem do reino não desapareceu. Eles continuaram pregando, fazendo milagre, libertando vidas, exatamente como Jesus fazia. Se a gente quiser evangelizar com êxito, nós também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo. Lembra que no início da aula, no comentário do texto áureo, eu falei que precisa de 3 coisas? Coragem, ir e pregar e ser cheio do Espírito Santo. Então, a pregação centrada na palavra exige um enchimento do Espírito Santo para que a gente possa ter essa coragem, para que a gente possa ir e testemunhar. A evangelização, ela tem que ser centrada em Jesus. Filipe, quando desceu a Samaria, pregou para aquele povo Jesus Cristo. Não pregou qualquer outra coisa. Não, vem para a igreja que a sua vida vai mudar, você vai ser abençoado financeiramente, suas dívidas vão desaparecer. Não existe essa promessa na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por inferência, a gente entende que se Jesus venceu, né? Estando com ele, a gente vence também. Atos 8:5, aqui no item 2, evangelização centrada em Cristo, diz assim, Filipe descendo a Samaria, lhes pregava a Cristo.
Então, um ministério bem-sucedido, o ministério da evangelização bem-sucedido, ele tem que ser centrado nessas duas coisas, na palavra e em Jesus. Cristo tem que ser o centro da pregação. Filipe não pregava, então, nenhum modismo, não pregava nenhuma teologia de prosperidade, não falava que o bem-estar da pessoa ia estar garantido se ele viesse para a igreja. Não, ele pregava a palavra, e pregava Jesus como o Salvador. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estive numa situação difícil. Um irmão foi avisado por Deus, tocado por Deus, que era para ele me chamar, para ir na casa dele, testemunhar para o pai dele que estava enfermo, para que Jesus pudesse, então, salvar o pai dele. Eu falei, pode deixar que eu vou. Aí eu fui. Cheguei lá, entrei na sala, sentei com eles, abracei o irmão, abracei a irmã, a esposa, e o irmão que me convidou, não vou colocar nomes aqui, o irmão que me convidou ficou na janela, olhando, assim, janela pertinho, dava 1 metro, 1,5 metro, e eu comecei a pregar o evangelho. Quando eu comecei a pregar o evangelho, o irmão, que estava enfermo, entendeu o evangelho. E eu senti, assim, que ele entendeu, ele ficou exultante de entender. Aí a irmã já estava chorando. Aí ele falou assim, aí quando terminei a pregação, objetiva, rápida, incisiva, eu chamei ele para aceitar Jesus como Salvador. Perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele falou, eu quero aceitar Jesus para eu ser curado. Aí, irmãos, meu Deus do céu, eu senti um toque muito forte de Deus. Eu falei, mas eu estou pregando o evangelho para o Senhor, não é com promessa de que o Senhor será curado, mas de que o Senhor será salvo. Eu não estou pregando o evangelho para o Senhor ser curado, estou pregando o evangelho para o Senhor ser salvo, porque a cura do Senhor está na mão de Deus, não está na minha. O senhor entendeu? Ele disse, entendi. Mesmo assim, ele aceitou Jesus como Salvador. Ele não foi curado, ele morreu, ele passou para o Senhor, mas ele passou salvo. A irmã é salva, é crente, assembleiana até hoje. O irmão também, pastor, hoje na igreja, mas a pregação foi centrada na palavra, em Cristo, e não com promessas que não fosse a salvação da alma. Então, quando a pessoa entende o evangelho, quando ela sente o evangelho com poder, ela aceita os termos de Deus. E esse irmão aceitou, e hoje ele mora com Deus. Então a nossa confiança, que finalzinho do item 2, evangelização centrada em Cristo, não deve ser em estratégias humanas, mas deve ser centrada no poder de Deus, centrada na palavra, centrada em Cristo. Nós anunciamos Jesus Cristo, que é salvação para os judeus, escândalo para os gregos, né? É esse que nós pregamos. E o tópico de número 3, a igreja que dá suporte à evangelização. No item 1 a gente tem o suporte da igreja, no item 2 a gente tem a igreja que discipula, e no 3 a gente tem, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. No tópico de número 1, no livro de Atos nós lemos, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Isso é Atos 8:14. Então a igreja de Jerusalém, ela apoiava o trabalho missionário enviando suporte. Isso é uma coisa muito importante. Os enviados, os missionários, os evangelistas, eles precisam ter suporte da igreja. Irmãos, a igreja moderna, eu a vejo como uma igreja avarenta. Uma igreja, até certo ponto, que ama dinheiro, que não é liberal. A igreja está ouvindo muita pregação contra dízimo, contra oferta, né, no YouTube. Houve muita coisa negativa. Eu tenho um vídeo sobre dízimo, em 5 perspectivas. Eu vou deixar ele para você aqui. Quem sabe te ajuda, né? O dízimo, ele só foi uma obrigação durante o período da lei. Antes da lei e depois da lei, ele pode ser praticado como uma obra de amor. Meus irmãos, nós temos exemplos de americanos que deram o seu dízimo, não foi de dezenas de dólares, foi de milhões de dólares, porque entenderam a importância da benevolência. Entenderam a importância de dividir. Vocês já repararam como que os americanos são liberais? Já viu nos filmes como que o americano não pega troco de dinheiro?
Em situação nenhuma. Isso fala de abundância. Eles dão lá uma nota para pagar um negócio e não pega troco. Porque dinheiro é uma coisa que a gente nunca tem, mas que nunca falta, né? Essa frase eu sempre cito ela aqui. A gente nunca tem no sentido de que você tem um dinheiro aí para me dar? Não, aí a gente sempre fala que não tem, né? Mas dinheiro é uma coisa que nunca falta. Sempre a gente arruma um dinheirinho para resolver a situação. Mas quem ama dinheiro nunca vai se fartar de dinheiro. Quem ama dinheiro nunca vai ter o suficiente. O dinheiro não é para nos escravizar, o dinheiro é para nos libertar, o dinheiro é para comprar o nosso benefício, para comprar o nosso bem-estar. Eu até disse sobre uma passagem da Bíblia, e comereis o bem dessa terra, até gravei um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir, comereis o bem dessa terra. O bem dessa terra que você quer comer, você tem que comprar. Tem que comprar o melhor da terra. Quer comer o melhor da terra? Você tem que comprar o melhor da terra. Tem gente que tem dinheiro e fica guardando dinheiro. Não sei para que guardar dinheiro. Dinheiro a gente guarda. Sabe qual é o dinheiro que a gente guarda? O que sobra. O dinheiro que é para usar. O dinheiro que se guarda é o que sobra. Então você fez tudo o que tinha que fazer. Sobrou um dinheiro? Guarda esse dinheiro. Mas não tira da sua comida, não tira da sua roupa, não tira do bem-estar da sua família para guardar. Isso é loucura. Dinheiro é suprimento. Então a gente tem que dar suporte para a igreja com o nosso dinheiro. Isso é bom. Melhor coisa é dar do que receber. A gente precisa dar suporte para o nosso pastor com o nosso dinheiro. A gente precisa dar suporte para os missionários com o nosso dinheiro. A gente não pode ir, a gente envia com o nosso dinheiro. A gente dá suporte. A igreja dava suporte. Aqui, Atos 8,14 mostra uma igreja que dava suporte, suporte teológico, suporte ministerial. Como Samaria era perto ali, dava para ir a pé, tudo bem, mandou ajuda para lá, eles foram. Mas, meus irmãos, acho que ainda, só pensando, tá? Não está escrito na Bíblia. Mas será que não precisaram levar um dinheirinho, não, para comer? De repente, não sei quanto tempo ia ficar lá. Sempre vai precisar de dinheiro, né? Como é que um evangelista vai ser enviado para outro estado para fazer uma obra de evangelização se não tiver dinheiro? Como que um missionário vai ser enviado para outra cultura se não tiver dinheiro? Como que o pastor vai vir dar suporte para a igreja se ele não tiver um carro, não tiver combustível, não tiver paletó, não tiver a roupa adequada, se a família dele não estiver bem? Como é que vai ser? Então, queridos, suporte não fala só de suporte como esse que eu dou aqui para vocês, que é o suporte teológico. Não, suporte é tudo. E falando sobre suporte financeiro, caso você queira deixar aqui para nós um suporte financeiro, tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode clicar no botãozinho de apoio aqui, que é o botão Valeu. Ali você pode doar de 2 até o tanto que você quiser. Você pode ver o nosso Pix, que está aqui na descrição também. Você pode fazer um Pix. Eu tenho visto que algumas pessoas têm feito. Muito obrigado, viu, queridos? Vocês que têm deixado um Pix aqui para ajudar o nosso ministério. Você que é membro aqui do nosso canal, que contribui todo mês com o suporte para o meu ministério, muito obrigado. Isso é um treinamento, suporte da igreja. Então, tudo que se vai fazer na igreja hoje em dia envolve dinheiro. Você chegou na igreja, abriu, já começou a gastar dinheiro. Que já liga luz, já liga aparelho de som, já começa a consumir energia, consumir água, e antes da gente chegar lá já estava gastando. Porque a igreja, parada, ela já consome. Tem umas que pagam aluguel, né? E o aluguel não para. Então, sempre tem consumo. Então, precisa de suporte. Tudo precisa de suporte financeiro. E dinheiro é para isso. Aí o item 2. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. A igreja primitiva entendia que o crente só era completo quando ele era batizado com o Espírito Santo, quando ele recebia o batismo. Lembra que Paulo, encontrando alguns discípulos, ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí eles disseram assim: mas a gente nem sabe que o Espírito Santo existe. Aí o apóstolo disse para eles: mas então em que é que vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: mas quando João batizou, ele disse com certeza que depois dele viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí, vocês não receberam esse batismo? Eles disseram: não, a gente nem sabia que isso aí existia. Aí, orando por eles, eles receberam. Então, a igreja primitiva entendia que um discipulado completo envolvia conhecer Jesus, viver a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Sobre essa expressão ser cheio do Espírito Santo, tem duas vias. Tem a via de ser cheio do Espírito Santo por aceitar Jesus como Salvador,
Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar nela e já enche ela, né? Um enchimento natural, por aceitar Jesus. E tem o outro enchimento que é transbordante, que é o revestimento de poder. Então imagina que com a minha camisa eu estou vestido, com o meu paletó eu estou revestido. Imagina então como uma alegoria que a camisa é o enchimento do Espírito e o paletó é o revestimento do Espírito. O revestimento é uma couraça. O batismo com o Espírito Santo é uma ferramenta de poder dada para quem vai evangelizar, testemunhar. O batismo no Espírito Santo não é dado para ficar fazendo exibição dentro da igreja, né? Usando dons como sensacionalismo. Não é para isso, é para evangelização. Tanto que Jesus, antes da igreja receber o Espírito Santo, como revestimento, como batismo, ele disse assim, ficai em Jerusalém, não saia ainda para a evangelização, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, só pode ir... Lembra que eu comecei a aula falando que é preciso coragem, ir e ser cheio do Espírito Santo? Só pode ir depois que é revestido, porque se enfrenta muita luta, muita dificuldade. Ai, que bom, então quer dizer que se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não preciso evangelizar. Foi isso aí que eu falei, não. Não é isso que eu estou falando, não. Jesus disse assim, ó, para todos. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Na gramática de língua portuguesa, o verbo id está no modo imperativo. E ele representa um plural. É ide vós. Vós todos. Tá bom? Quem é revestido enfrenta menos dificuldade, quem não é revestido enfrenta mais dificuldades. Mas a ordem é dada para todos. Todo mundo tem que ir. Então, a igreja que discipula, o item 2, entendia que o batismo com o Espírito Santo fazia parte da doutrina. Hoje em dia não é nem pregado. Hoje em dia não é nem incentivado. Hoje em dia, quando acontece, é motivo de comemoração no meio da igreja. E antigamente era motivo de estranheza uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo. Item 3. Sem o revestimento do Espírito Santo, o discipulado então está incompleto. Filipe pregou Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os até o batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que eles recebessem o Espírito Santo, completando o discipulado desses novos crentes. É o que a gente tem em Atos 8, 14 e 15. Então, queridos, segundo a visão e a vivência da igreja primitiva, o crente recebia Jesus pela pregação do evangelho, conhecia Jesus, era batizado e depois a próxima busca era batismo com o Espírito Santo. Você tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo? Você é crente pentecostal? Você acredita nessa doutrina? Porque nós temos hoje em dia muitos cessacionistas, acreditam que o dom do Espírito Santo cessou depois dos episódios de Atos dos Apóstolos. Nós pentecostais não, nós acreditamos que continua e nós vivemos isso, independente das oposições, dos não é verdade, dos eu não acredito, mas nós vivemos, é empírico para nós, a gente sente na pele, né? Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, vou deixar a receita para você. Ore, jejue e leia a Bíblia. Essas três coisas formam uma fórmula infalível para você ser batizado com o Espírito Santo. Então, no jejum, você se consagra a Deus, se livra dos seus pecados, tenta uma vida de santificação com oração e jejum e leitura da palavra. A leitura da palavra vai abrir o céu para você. A leitura da palavra vai mostrar para você um Deus que você conhece de nome. Mas quando você começar a ler a palavra começar a entrar em você, ela já começa fazendo o processo da limpeza, da revelação, da iluminação, e você começa a ver um universo novo. Leia todo dia um capítulo, pelo menos. Escolha o livro e leia pelo menos um capítulo todo dia. Para que um crente viva, então, a experiência completa, ele precisa ser como os da igreja primitiva. Ele precisa crer em Jesus, ser batizado nas águas e também viver a experiência do batismo com o Espírito Santo. Não é para alguns, é para todos. Para todos. Todos os que quiserem, todos os que buscarem, vão viver essa experiência. Vamos encerrar? Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das paredes. Lembra que eu mencionei que o meu TCC foi A Igreja Fora das Portas? Esse é o título. Olha aí a verdade prática. A igreja só vai crescer
quando ela vencesse os limites e levar Cristo para além das paredes. A obra da igreja é fora do templo. Jamais tenha na sua cabeça que igreja é parede, que igreja é templo. Igrejas são pessoas. Como aplicação pessoal, como a igreja primitiva testemunhou com poder, com autoridade, como ela testemunhou destemidamente, vamos também testemunhar sem medo. Vamos ir, quando não pudermos ir, vamos enviar, vamos dar suporte para os que vão na pregação do Evangelho. Vamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia. Então, nós vimos na lição de hoje que a igreja só começou a fazer a obra quando ela saiu da sua reunião comum. Vamos entender que aquela reunião comum da igreja fosse o templo. A igreja só vai fazer a obra de Deus realmente quando ela sair para fora das portas. E para que ela faça isso, ela precisa ter uma libertação interior. Pastor, como assim? A gente é igreja, precisa de libertação? Sim, precisa. Precisa de uma libertação aqui no entendimento, para entender que o quadrado das paredes onde a gente congrega, aquilo ali é templo. Ali é onde a gente vai congratular. Ali é o lugar da nossa reunião para estar em comunhão com os irmãos e tal, mas aquilo ali não é a obra de Deus. Aquilo ali é só uma partezinha mínima da obra de Deus. A obra de Deus mesmo é conhecer Jesus Cristo como Salvador e anunciar esse Jesus Cristo como Salvador. E a igreja só vai fazer isso fora das portas, né? Aí eu me lembro do pastor Cisino Bernardino dos Gideões Internacionais. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo coração com Cristo é um missionário. Acho que não tem um jeito melhor de encerrar essa aula de hoje. É isso por hoje, então. Se você gostou da aula de hoje, compartilhe, nos ajude. Seu compartilhamento, seu like, sua inscrição são muito importantes para fazer o nosso canal crescer. Estamos na campanha pelos 100 mil, ainda estamos em 18.500. A gente está longe, hein? Eu conto com você. Se você compartilhar e outras pessoas compartilharem, nós vamos conseguir bater essa meta. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. Para membros, a gente tem esse material. Se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas, conversar, seja membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.